O dia que o meu paizinho foi avisado por Deus que ele iria morrer. Há 2 anos atrás, o meu pai estava com câncer de próstata. E o meu maior medo como filha era ver o meu pai definhando numa cama. Porque essa doença arregaça com a pessoa. E eu lembro que meu pai estava afastado da presença de Deus, mas através da descoberta dessa doença, cada dia mais ele foi se firmando na presença do Senhor. E a fé dele era inabalável. Ele quem dava força para nós. E eu lembro que eu estava na casa do meu pai e nós havíamos tido um momento incrível na presença de Deus sendo derramada sobre aquele lugar. E logo após isso eu estava fazendo massagem nas pernas dele porque o câncer já tinha se espalhado, então ele estava com muita dor nos ossos. O câncer também tinha ido para o pulmão, ele estava com muita dificuldade de fala. E enquanto eu fazia massagem nas pernas dele e cantava uma canção, ele falou para mim com muita dificuldade: "Filha, terça-feira." E eu: "Pai, terça-feira o quê?" Era 1 semana antes de terça-feira. Eu falei: "Pai, terça-feira o quê? Tem alguma conta para pagar?" Porque nessa época eu ajudava ele a pagar as contas, né? Cuidava das finanças dele para que ele se preocupasse apenas com a doença. O dia que meu paizinho foi avisado por Deus que ele iria morrer, parte 2. E então, quando eu perguntei pro meu pai: "Terça-feira o quê, pai? Tem alguma conta para pagar?" Ele me falou: "Filha, terça-feira, porque não me estou aguentando de dor." Nesse momento eu entendi. Eu me levantei e fui pro banheiro chorar. Chamei minha irmã e falei: "Mana, o pai falou que terça-feira ele vai embora. Ele vai embora terça-feira porque ele disse que ele não está aguentando mais de dor." E eu tinha plena certeza de que foi Deus quem falou pra ele. Porque meu pai me disse que ele ficava o tempo inteiro conversando com Deus. E a gente tinha acabado de ter um momento incrível da presença do Senhor ali, então eu tinha plena certeza de que Deus avisou ele. Então chegou o dia da temível terça-feira. Eu lembro que de segunda para terça eu não consegui dormir, eu tive uma crise forte de ansiedade. E eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Chegou a terça-feira, eu fui pro meu serviço, fiquei andando de um lado pro outro, não consegui ficar e falei pra minha chefe: "Eu preciso ir pro hospital ver o meu pai", porque fazia alguns dias que ele tinha ido pro hospital ficar internado. E eu falei: "Eu não vou conseguir ficar aqui, eu preciso ir lá ver meu pai", e ela me liberou, e eu fui correndo pro hospital. E quando eu cheguei lá, ele estava num quarto de hospital exatamente como esse, muito parecido. E a minha madrasta estava com ele. Mas o que aconteceu lá? O dia que meu paizinho foi avisado que iria morrer, a parte 3 e última. Então, quando eu entrei naquele quarto de hospital, estava ele e a minha madrasta. O meu pai já estava apenas paralisado, com os olhos fechados. Mas eu queria levar amor, eu queria levar alegria, eu queria levar a presença de Deus. E então eu comecei a cantar louvores para ele. Comecei também a relembrar os momentos incríveis que a gente teve com ele desde a nossa infância. Eu estava ali representando todos os meus irmãos. Nós somos em 6. E quando eu coloquei a mão sobre o meu pai e comecei a orar por ele, a presença do Senhor, a glória de Deus invadiu aquele quarto. A glória de Deus era palpável naquele lugar. Eu comecei a chorar e olhei para minha madrasta e falei: "Você está sentindo a glória de Deus aqui? A glória de Deus está neste lugar." E ela começou a chorar e falou: "Eu tô sentindo, eu tô sentindo." E foi quando eu abracei ele e falei que amava ele. Eu saí do quarto. Quando eu fechei a porta, o meu pai olhou. Ele conseguiu abrir os olhos ficaram meio entreabertos. Ele olhou para a porta e morreu. E depois eu entendi que a presença de Deus era extraordinariamente real naquele lugar, porque Deus já estava ali, pronto para levá-lo. E a minha maior alegria como filha é ter a certeza de que meu pai alcançou a salvação. A gente pode até começar errado, mas o mais importante é a gente terminar bem, com a certeza da salvação em Deus. E esse foi o testemunho de salvação do meu eterno paizinho Francisco.